Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a triste morte do Miguel Uribe, o senador colombiano que sofreu um atentado no início de junho. Vocês lembram disso? A gente falou sobre esse assunto aqui. Ele sobreviveu ao atentado, mas estava em situação muito crítica. Infelizmente, ontem ele teve uma piora na condição dele e acabou vindo a falecer hoje na manhã do dia 11, segunda-feira. Muito triste. Meus sentimentos aí à família, aos amigos, a todos os colombianos pelo passamento do Miguel Uribe, realmente muito triste, né? Mas a gente tem que analisar a questão política disso. Vocês sabem, o Uribe é mais um caso de líder da direita que sofre um atentado de uma pessoa aleatória. Bom, e muita gente acha que o Gustavo Petro está por trás disso, porque ele era um dos principais candidatos da oposição ao Gustavo Petro. A Colômbia tem eleições em maio do ano que vem. Vamos entender esse assunto, como é que fica a questão política na Colômbia agora. Essa notícia foi sugerida por Ricardo Albuquerque para ministro do STF. Quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho que não tem muito o que falar. A gente já falou muito sobre esse atentado. Foi no dia 7 de junho, uma coisa de 2 meses atrás. Ele estava fazendo um discurso e um rapaz, um menor de idade, chegou por trás dele e deu vários tiros na cabeça dele. Era uma coisa muito séria, né? Sempre deixamos claro que era muito sério esse ataque. A situação dele sempre foi crítica. Havia em determinado momento a indicação de que ele estaria melhorando, que estaria começando a fazer, recuperação e não sei o que lá. Mas também saíram outras notícias em outros momentos dizendo que ele estava pior, que não estava conseguindo recuperar. Realmente, tiro na cabeça, a queima-roupa é uma situação bastante complicada da pessoa sobreviver realmente, né? As investigações continuam sobre quem contratou o menor para fazer isso, como a gente já falou aqui em alguns vídeos, já pegaram a linha das pessoas que foram contratadas, tem uma moça envolvida, um outro rapaz e não sei o que lá, já tem a ligação de todo mundo que contratou o menor para fazer o ataque, né? É ligado sim a um cartel de drogas colombiano, um cartel ilegal colombiano. Só que o mandante dessa história não está muito claro, porque, de novo, a única pessoa que realmente tem motivos para matar o Miguel Uribe é a esquerda colombiana, né? Porque o Miguel Uribe tem uma força muito grande lá na Colômbia. Enfim, se você perguntar para o pessoal lá da Colômbia, eles estão dizendo que, olha só, é o Gustavo Petro que mandou matar o cara. Isso é verdade, isso é mentira, é difícil de dizer, mas que existe esse sentimento de que foi a esquerda da Colômbia desesperada, porque vai perder as eleições ano que vem, que mandou matar o cara, eu diria que está no nível das possibilidades. Existe essa possibilidade sim, né? Então, vai ser provado ou não vai ser provado? Não sei. Agora a questão lá é que, tal como aqui, o Gustavo Petro tem muito pouca chance nas eleições, né? Se você olhar aqui as pesquisas eleitorais, olha só que coisa. Aqui é 2024, 2025, você vê que desde 2024 já não tinha ninguém no campo da esquerda com chance nessa pesquisa. Sempre foi o pessoal da direita aqui com chance na pesquisa. Mas no momento que teve o atentado contra ele, o Uribe passou a ser o principal candidato, né? Eles estão colocando aqui a pesquisa de todas as pessoas, né? De todos os candidatos, todos os pré-candidatos aqui. E sempre foi de esquerda e agora o Uribe consolidou esse tipo de coisa no partido dele que chama-se Centro Democrático, tá? Embora tenha o nome de Centro Democrático, é centro-direita lá, né? Um pouco mais à direita. Os conservadores aqui estão representados pela Dávila, que é essa moça aqui, a Vicky Dávila, que ela é mais conservadora mesmo, né? O Uribe seria a centro-direita por lá. E ele está com grande vantagem aqui na intenção de votos. Então, a situação lá na Colômbia, do ponto de vista eleitoral, é que certamente a morte dele vai prejudicar ainda mais o Gustavo Petro nessas eleições. Mesmo que o Gustavo Petro não seja apontado diretamente como o mandante da morte dele, ficou evidente para todo mundo o interesse da esquerda de eliminar a concorrência nessa forma, né? Então, aqui, ó, olha essa pesquisa. O Brasil, de fato, vocês sabem, é um jornal de extrema esquerda aqui no Brasil. E eles fizeram essa reportagem aqui alguns dias atrás, antes da morte dele, ele não tinha morrido ainda, né?
Aqui, ó, atentado contra Miguel Uribe vira munição política para a direita colombiana em ano pré-eleitoral. Ele está reclamando que o fato de que o cara tinha sido baleado virou munição política. É igual o pessoal aqui no Brasil falando que não, que o Bolsonaro está se vitimizando, se colocando como vítima. Não, o Bolsonaro é vítima, ele é vítima, está sendo perseguido, todo mundo está vendo a perseguição contra ele aí, ele é vítima, mas não está se vitimizando, não. Da mesma forma, eles falando aqui, não, porque o atentado virou munição política. Pois bem, eles dizem aqui na época que ele estava em coma ainda, né? Não tinha morrido aqui, mas ele fala aqui, ó. O primeiro deles foi feito pela empresa Ecoanalytica, que indica que o senador tem 13,7% de intenções de voto contra 11,5% de Vic Dávila, né? Na terceira colocação é que aparece o senador Gustavo Bolívar, que é o aliado do atual presidente, o Gustavo Petro. Então você vê aqui, ó, aqui que está a intenção de voto do cara. O Uribe está ganhando, a Dávila em segundo lugar e o Bolívar em terceiro, que é aliado do Gustavo Petro, né? Então, esse cenário mostra no início que pode ser uma capitalização do atentado por parte do Centro Democrático. O grupo de direita, fundado pelo Álvaro Uribe, elegeu Ivan Duque em 2018 e agora retorna com força a disputa contra o pacto histórico, que é a coalizão de esquerda e coisa e tal. Ou seja, o que é a conclusão que eles estão colocando aqui? Que esse atentado acabou ajudando a direita politicamente no final das contas, né? E a morte dele agora vai ajudar ainda mais. Certamente vai coalescer ainda mais o pessoal na direita e afastando a esquerda nisso daqui, né? Os caras estão chorando aqui, que ele está se vitimizando e não sei o que lá, e coisa e tal. Mas, meu amigo, né? Foi uma vítima, foi um atentado contra ele. Igual o Bolsonaro em 2018, igual o Trump há poucos dias atrás, né? Há poucos meses atrás, né? Na eleição do ano passado. Enfim, a esquerda já está chorando aqui que vai perder a eleição lá na Colômbia, certamente vai perder a eleição. A eleição é no dia 31 de maio de 2026 e, por enquanto, são todos pré-candidatos, não há ainda candidaturas oficializadas. É por isso que tem esse número grande aqui de candidatos, porque, na verdade, qualquer um que se diga candidato nesse momento é candidato, mas pouquíssimos têm realmente alguma relevância. Quando chegar mais perto da eleição, a gente vai ter os nomes que realmente estão despontando nisso daí. O fato é que o Gustavo Petro está vendo que vai perder essa eleição também. E daí talvez a tentativa de matar o Uribe para conseguir alguma chance de ganhar a eleição no ano que vem, né? Mas, como vocês podem ver, deu errado. Isso fica o aviso para o Alexandre de Moraes, para o pessoal do Lula, do PT e coisa e tal, né? Tá todo mundo querendo tirar Bolsonaro da corrida eleitoral ano que vem a qualquer custo, porque sabem que Bolsonaro na corrida eleitoral ganha a eleição, ou então, mesmo que ele não esteja concorrendo diretamente ele, quem ele apoiar ganha a eleição também. E eu não tenho dúvida nenhuma que passa pela cabeça de várias pessoas no PT que talvez a solução melhor fosse o Bolsonaro morrer, né? Eu não tenho dúvida que tem gente lá que pensa esse tipo de coisa. Então fica o aviso aqui, ó, que é pior ainda essa situação, tá? Não melhora para vocês, não. O Bolsonaro tem que... É lógico que seria um absurdo fazerem isso com o Bolsonaro, não preciso nem dizer, mas, além disso, seria politicamente terrível também no final das contas, né? Esse tipo de atentado, esse tipo de coisa não ajuda a ninguém. Então, no final das contas, essa é a situação. O Gustavo Petro está desesperado lá na Colômbia, não sabe mais o que fazer, vai perder a eleição ano que vem e está partindo por isso daqui. Uma situação que não é muito diferente da situação aqui no Brasil. Lula está desesperado, sabe que vai perder a eleição ano que vem, sabe-se lá que ideia de jirico que o Lula e os coleguinhas do Lula vão ter aqui no Brasil. Mas pode se preparar, Lula, você vai perder de qualquer jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.